A primeira onda da inteligência artificial pegou muitos de surpresa. A segunda, essa você escolhe liderar. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo num artigo muito, mas muito perspicaz de André Medeiros, da Advoco Brasil. E ele já começa com uma provocação daquelas. Existe uma linha sendo desenhada na areia que vai separar, de um lado, os profissionais e do outro, os amadores, na nova era da inteligência artificial no direito. É uma afirmação e tanto. Vamos ver se ela se sustenta. Bom, para começar, vamos a um verdadeiro choque de realidade. O que o André Medeiros chama de o paradoxo da produtividade. Pensem bem nisso. Quase 80% dos advogados já, em algum momento, usaram IA. É um número altíssimo. Mostra que a curiosidade está em toda parte. Mas, e aqui é que a história fica interessante. Só 12%, de fato, viram algum ganho real de produtividade. Existe um abismo gigantesco entre quem experimenta e quem tem resultado. A pergunta que fica é, o que acontece nesse vácuo? E a resposta para esse abismo, segundo o artigo, tem nome e sobrenome: Google turbinado. É exatamente assim que a grande maioria tem usado a IA. Uma perguntinha pontual aqui, uma pesquisa mais elaborada ali. No fim do dia, a ferramenta vira só um buscador mais chique. Não há uma integração de verdade com os processos, com o dia a dia do trabalho. É um uso superficial que, obviamente, não gera transformação nenhuma. Qualquer ganho de produtividade morre na praia. E essa superficialidade toda nos leva, inevitavelmente, ao que o artigo chama de o momento da verdade. A fase de só brincar com a tecnologia, de ser apenas um curioso, simplesmente acabou. A coisa ficou séria. O que estamos vendo começar é uma espécie de seleção natural profissional. Uma nova fase onde não basta mais ter curiosidade, é preciso ter estratégia para, literalmente, sobreviver e se manter relevante. E o mais interessante é como a pergunta central mudou da água para o vinho. Na primeira onda, a da experimentação, a pergunta era reativa. O que essa nova ferramenta consegue fazer? Era uma pergunta movida pela novidade. Agora, na segunda onda, a pergunta é proativa, é estratégica. De que forma eu posso usar a IA para automatizar as tarefas operacionais que consomem meu tempo? A gente sai de uma posição passiva de espectador para uma posição de comando. E essa mudança na pergunta, claro, reflete uma mudança total de postura. Uma coisa é reagir à tecnologia, ser um testador de ferramentas, ficar de boca aberta com o que ela faz. Outra, completamente diferente, é comandar a tecnologia. É assumir o papel de arquiteto de processos que define o que precisa ser feito e usa a IA como uma ferramenta para executar uma estratégia clara e com resultados que, no final, podem ser medidos. E essa citação do artigo é simplesmente brilhante para ilustrar a situação. De que adianta saber tudo sobre as ferramentas, ser um mestre em criar prompts, se não se sabe o que automatizar? Exatamente isso. Ter uma máquina potentíssima, uma Ferrari parada na garagem, porque simplesmente não se tem um destino, um objetivo. Potência sem direção não leva a lugar nenhum. Certo, o diagnóstico é claro. Mas e a solução? Como é que se sai dessa paralisia? O bom do artigo é que ele não fica só na crítica, ele propõe um método, um caminho. E é aqui que a análise do André Medeiros fica extremamente prática, oferecendo o que ele chama de o mapa da mina para fazer essa transição da primeira para a segunda onda. O primeiro passo, e aqui está o pulo do gato, é uma coisa quase ridícula de tão simples, mas que pouquíssima gente faz: um autodiagnóstico. A ideia é parar por menos de 10 minutos e mapear as próprias ineficiências. É um olhar para a semana de trabalho e se perguntar com honestidade: o que eu fiz de forma repetitiva? Onde eu perdi tempo com tarefas que um robô poderia fazer? Onde um erro por cansaço quase aconteceu? É um exercício de honestidade brutal que serve de base para qualquer automação que realmente vale a pena. Depois desse diagnóstico, o método segue uma sequência lógica. Primeiro, classifica-se o que pode ser automatizado. Depois, desenha-se a solução. Em seguida, valida-se a ideia com colegas para ver se ela para de pé. E, por fim, prioriza-se o que vai trazer mais resultado. Reparem que a gente ainda nem falou de tecnologia ou de qual ferramenta usar. O foco é todo em processo e estratégia. E essa frase, para mim, resume a filosofia inteira por trás da segunda onda. É a diferença fundamental. O amador fica fascinado pela ferramenta nova, pelo aplicativo da moda. O profissional, antes de mais nada, olha para dentro, para o próprio umbigo operacional, e mapeia com precisão cirúrgica quais são suas reais necessidades. A estratégia sempre vem antes da ferramenta.
Então, qual é, afinal, o perfil desse profissional que consegue navegar bem nessa segunda onda? O artigo desenha essa figura com base em 6 pilares fundamentais. São as características que, no fim das contas, vão separar quem comanda a IA de quem vai ser comandado por ela. E os pilares são esses. Primeiro, o mapeamento estratégico, a base de tudo. Depois, a automação inteligente, ou seja, automatizar o que faz sentido e não qualquer coisa. Terceiro, mensuração de resultados, porque sem dados, tudo é só palpite. Quarto, a personalização, porque cada escritório é um universo. O quinto pilar é crucial, a revisão humana. A IA é uma ferramenta, a responsabilidade final é sempre do profissional. E por último, a iteração contínua, a noção de que isso é um processo de melhoria que nunca acaba. E agora, a gente entra nas provocações diretas do artigo. E essa aqui é genial. Pensem por um segundo. Quantas tarefas no nosso dia a dia poderiam tranquilamente ser feitas por um sistema de madrugada enquanto a gente dorme? Se a tarefa não exige estratégia e criatividade, por que raios ela continua ocupando nosso tempo produtivo durante o dia? É uma pergunta bem desconfortável e, por isso mesmo, ótima. E se a reflexão interna não for o suficiente, o artigo traz o fator externo para a conversa, a concorrência. A ideia de que já tem gente no mercado operando com uma eficiência brutalmente maior, usando exatamente as mesmas ferramentas que estão disponíveis para todo mundo. A inércia, portanto, deixou de ser só um problema de eficiência pessoal e passou a ter um custo de mercado muito real e crescente. Com tudo isso na mesa, a conclusão do artigo é bem direta. A responsabilidade pela mudança é de cada um. E o mercado, já nos próximos meses, vai se dividir de uma forma muito clara. Simplesmente não vai mais existir espaço para o meio termo, para ficar em cima do muro. E os dois caminhos são estes. De um lado, o profissional de primeira onda, o eterno curioso, que pula de ferramenta em ferramenta sem método nenhum e no final do dia reclama, frustrado, que a IA não funciona para o direito. Do outro lado, o profissional de segunda onda, o estrategista que mapeia, constrói, automatiza e, como consequência, multiplica a própria produtividade. A diferença é gritante. E a gente encerra esta análise com a pergunta final do artigo que amarra tudo de um jeito perfeito. A tecnologia já está aí, disponível para todo mundo. A Ferrari, como diz o texto, está na garagem. A questão definitiva, a única que realmente importa agora é: já foi decidido para onde ir? Fica a reflexão. Você assistiu a primeira onda da inteligência artificial passar. Na segunda, pretende fazer o quê?